sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria apresentar aos irmãos o pastor Antônio Marques. Ele veio de Londrina para ministrar. Todos nós somos um testemunho de Deus. Todos nós. Todos nós fomos abençoados e contamos aquilo que Deus fez em nossa vida. Todos nós. Todo cristão é uma testemunha. Por isso o Senhor disse: sereis minhas testemunhas. E nesta manhã o pastor Antônio vai estar dividindo o seu testemunho. Eu quero que nesta hora você assente e que nesta manhã, de uma forma tão gloriosa, você possa experimentar o transbordar da graça do Pai. Eu vou pedir que os irmãos assim assentem bem no meio dos bancos para que a beirada fique mais livre. E vou pedir à esposa do pastor Ademir para ajudar lá fora, para que tudo esteja em ordem agora. Faça assim, psh, todo silêncio. Nós queremos ouvir. E eu sei que nesta manhã você vai sair por aquelas portas com seu coração mais apaixonado pelo Senhor. Aleluia. A paz seja com todos nesta manhã. Bom dia, senhores e senhoras. É uma satisfação, uma alegria estar aqui mais uma vez. E como culto da família, domingo, é muito abençoado. É muito gratificante tê-lo você nesta reunião. Ontem estivemos ministrando aqui para jovens e foi uma bênção gloriosa, e nesta manhã não vai ser diferente. Somos lá do estado do Paraná, Londrina. Estamos ministrando em Belo Horizonte desde o dia 25 de janeiro. E aproveitando que estou de férias da universidade, e nós estamos trabalhando para o reino do Senhor Jesus. Pediria aos amados abrir as suas Bíblias com muita reverência essa manhã. Tratando-se de um domingo como esse, eu também quero falar também sobre família. Coisa importante, obra de Deus, e Deus tem prazer em abençoar a família. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6.
Glória seja dada em nome do Senhor. Capítulo de número 2 de 1 Samuel, versículo 6. A palavra diz assim: o Senhor é o que tira a vida e torna a dar vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e também enriquece, abaixa, também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono da glória. Meus amados, queridos irmãos, esta palavra veio de encontro ao meu coração nesta manhã, tratando de sonhos, uma palavra expressada através de uma oração da nossa querida irmã Ana. Quantos olha para esta manhã e diga: mas eu também tenho sonho, também em constituir uma família. Essa palavra, ela pesou muito forte no coração da nossa querida irmã. Mesmo sonhando, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo maltratada, até mesmo pelo sacerdote. Imagino quantas pessoas, quantas vezes aquela sua amiga Penina debochava da cara daquela senhora. Você não pode gerar, você não pode ser mãe. E acredito que isso começou a causar dores sobre aquelas senhoras, mas ela não desistiu. Os sonhos da Ana era constituir uma família, era ser mãe um dia. E a Bíblia diz que por todas as humilhações que ela passava, a ponto de que alguém o chamasse de bêbada. Mas a Bíblia diz também lá no primeiro capítulo, nos versículos finais, que Deus lembrou-se de Ana. E naquela noite, Ana fica grávida e nasce o Samuel. Na verdade, esta é uma pequena parte introdutória que faço menção em deixá-lo nesta manhã, em dizer que às vezes nós não lutamos pela nossa família, não sonhamos pela nossa família. Assim como esta senhora, essa mulher, o grande desejo era ter família, era constituir uma família. Sabendo que nos dias de hoje, quantas mães, quantos pais abandonam seus filhos, jogam seus filhos, até matam seus filhos, mas não é o projeto de Deus nessa manhã. O projeto de Deus para nós aqui nesta hora é abençoar a família, é que a tua família seja abençoada, é que a sua casa seja dignificada, custe o que custar, mas Deus tem um projeto na tua família. Não importa o que vão falarem de você, não importa o que vão mencionar sobre a tua vida, o importante é que você foi gerado para ser abençoador na terra. Agora, eu vou pular agora
essa parte introdutória. E assim como a expressão, o contexto fala de um personagem, de uma senhora, eu passo para uma outra senhora chamada Lázara, a qual responsável pela minha vida nessa manhã. Uma mulher cega de nascença, 90 anos de idade. Sua vida física, sua beleza estética já tinha acabado, já tinha ido embora. No ano de 72 nasce esse moço bonito que vocês estão vendo aqui hoje. Mas na verdade eu não era bonito como eu estou agora. Eu era feio, marcado pelas doenças, eu era podre. Nasci com uma paralisia no cérebro, fiquei vegetando por muitos anos. Mas na primeira semana de vida, meu fôlego acabou. E aí as pessoas chegaram na casa da minha mãe para fazer o sepultamento. Minha mãe chorando. E as pessoas diziam para ela: manda colocar ele numa caixinha de sapato e manda para o cemitério. 8 horas da manhã, meu fôlego parou, a vida acabou. E a minha mãe não aceitou aquilo. Esperou as horas passarem e a casa da minha mãe foi chegando muitas pessoas, muita gente. Concluindo essa parte, 4 horas da tarde, o corpo já cheirava mal. Minha vovó chega na casa da minha mãe, aquela grande multidão, e somente essa senhora que adorava a Deus, somente aquela senhora que servia a Deus na família, uma mulher cega de nascença, os cabelos todos embranquecidos. E ela chegou na casa da minha mãe junto com o meu avô, e ela me pegou e colocou em um cestinho de pão, e pegou mais algumas irmãs e me levaram para a igreja. E chegando lá no altar, me colocaram no altar e juntaram-se as mãos e começaram a orar. Do lado de fora, a multidão esperava que voltasse com um cadáver dentro de uma caixinha de sapato para me enterrar. As pessoas diziam: ah, mas a senhora vai perder seu tempo. Mas a minha avó dizia: não, 40 anos que eu sirvo o evangelho, 15 anos eu orei pela vida do meu neto, 15 anos eu estou intercedendo por alguém dessa família que vai ser um pastor, e ele vai ser um pastor. E agora, as irmãs começaram a orar. E agora, perto das 7 horas da noite, uma das irmãs olha para minha avó e diz assim: dona Lázara, não dá mais, vamos fazer a última oração? E agora juntaram-se as mãos e começaram a orar. De repente começaram a ouvir o grito e o choro daquela criança. E agora me leva de volta para casa, e a multidão esperava que algo terrível fosse acontecer comigo lá na casa, que
eles aguardavam um cadáver. E agora, minha avó, comigo, com as irmãs, eu no colo de uma daquelas senhoras, e me entrega no braço da minha mãe. E a multidão teve que levantar a mão e falar assim: esse Deus que essa vovó serve é um Deus que ressuscita morto. Olha, o nome da minha avó, Lázara. Eita glória! Jesus manda Lázaro sair para fora. E quando Lázaro sai para fora, ele diz: ó, desata ele agora, manda ele embora. Ele está livre. E agora, minha vida continua. Começo a crescer naquela pequena cidade, com uma paralisia cerebral. Durante 14 anos, eu vegetava, não andava, não falava, era dependente das mãos das minhas irmãs. Sem memória, não via, não tinha noção de vida, não conhecia minha mãe. Na verdade, eu era tido como um boneco de pano. Não tinha sentido eu estar vivo naquele momento. Para que as pessoas me vissem no chão, arrastando de barriga, comendo barro. Ninguém foi capaz na história da humanidade, na terra, entre os meus familiares, entre os vizinhos. Quantas pessoas olhavam para aquele moço se arrastando como uma cobra, diziam assim: esse aí está condenado. A medicina descartou totalmente alguma cura sobre a minha vida. Ninguém foi tão audacioso em colocar a mão no bolso e falar: eu vou depositar uma moeda de 10 centavos na vida desse moço. Ninguém. Mas tem uma coisa: não foi preciso nem uma moeda, não foi necessário nem ouro, não foi necessário prata, mas o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. A casa daquela senhora era marcada por aquele moço excepcional, o Marcos da Pai. Garotinho deficiente, moço que estudava na escolinha especial, fazendo aulas com os fisioterapeutas, com os psicólogos, com os professores especiais. Então as pessoas tinham vergonha, tinha receio de chegar perto daquela casa, porque aquela casa era marcada. Toda a minha família não se conformava com o meu estado. Alguém dizia assim para minha mãe: ei, a senhora poderia ter abortado esta criança. Alguns homens que testemunharam, que gravaram um vídeo no meu site, que está lá, disseram assim: olha, para mim Deus errou em colocar esta criatura no mundo, porque nós conhecemos ele, nós acompanhamos toda a história do Antônio Marcos. Vivia aí jogado pelas calçadas da casa da sua mãe. Ninguém tinha coragem de pegar esse menino, ninguém tinha
tinha coragem de, pelo menos, falar uma palavra profética para abençoar esta criança. Os anos começaram a passar. 14 anos, sem vida, não pensava, comia quando me dava, tomava água se alguém colocava na minha boca. Para mim, não sentia dor, poderia beliscar, eu não sentia dor, na verdade eu não vivia. Na verdade, meu corpo estava no chão, mas não tinha nexo, não tinha sentido eu estar daquela forma. Os médicos, minha mãe me colocava no seu colo, me levava lá no doutor, o doutor me mandava embora para casa e falava para minha mãe: olha, a senhora tem que se conformar com isso, porque é uma cena de Deus, é uma cruz que a senhora vai carregar. E minha mãe voltava para casa com o coração triste. Mas numa bela manhã, meus avós chegam na minha casa, e meu avô, particularmente, ele vê aquela cena dramática daquele moço se arrastando no chão da casa da minha mãe, comendo os barros da casa, porque as casinhas no sul, antigamente, muitas delas, o chão era de barro branco, e muitos de vocês sabem disso. Então, me viam comendo barro, sem roupa. Eu era, na verdade, eu não era nada. E meu avô chegou na casa da minha mãe, contemplou aquela cena dolorida, e ele disse: não, acabou, eu não aguento mais de ver essa cena, de contemplar o meu neto nessa situação. Eu vou para a cidade hoje, eu vou mandar fazer para o meu neto uma cadeira de rodas para ele, eu vou mandar fazer para o meu netinho 2 pares de amuleta para ele, porque pelo menos vai nos tirar dessa angústia, desse sofrimento. Olha o estado dessa criança. Mas a minha avó levantou e disse para o meu avô: Manuel, eu não quero nada disso na vida do meu neto, porque eu sirvo Deus real. E agora ela disse assim: olha, eu estou orando por ele, e Deus tem falado no meu coração que ele vai ser um homem, e Deus vai confundir a medicina. A minha avó pede para minha mãe me tirar daquele chão, me dar um banho, me colocar na sua cama, e pede para minha mãe sair do quarto. E assim minha mãe fez. Minha avó, com a sua bengalinha, 90 anos, olha que lição. É família. É família. Os sonhos. Minha avó vai com o seu amuleto, aonde eu estou. Ela não precisava fazer isso, mas segundo a minha mãe, ela dobrou seus joelhinhos ali. Ela colocou a sua cabecinha em cima da minha cabeça. E ela agora começou a chorar. Ela começa a orar. E ela dizia: Deus, meu último sonho, eu já estou perto para ir para a tua glória, mas o meu último desejo é que o Senhor restaure esta criança, é que o Senhor levante esta criança, para tudo que o homem projetou para ele seja desfeito, tudo que a medicina profetizou para a vida do meu neto, caso contrário,
seja revertido e que ele seja um defensor da tua palavra. Senhor, coloca nele um espírito de sabedoria. Levanta esta criança. Uma semana passou, minha mãe foi colher café. 9 horas da manhã, mandaram chamar minha mãe. Ei, a senhora precisa ir embora porque aconteceu algo lá na sua casa e a senhora precisa ir embora. E a minha mãe esperava o pior que tivesse acontecido comigo. Minha mãe chega em casa, um grande número de pessoas. E minha mãe não sabia o que estava acontecendo. E agora, quando a minha mãe chega na sua casa, as pessoas dizendo para minha mãe: olha, qual é o remédio que a senhora deu para ele? Qual foi a garrafada que a senhora deu para ele? Porque minha mãe não acreditava em Deus. Minha mãe me levava em curador, em benzedor, em espírita. Mas as pessoas agora perguntavam para minha mãe qual era o remédio que a senhora aplicou nele, porque seu filho, 9 horas da manhã, levantou-se do chão e começou a andar na sua casa. E a minha mãe dizia: olha, eu não sei de nada do que vocês estão falando, eu não sei de remédio nenhum. Se o meu filho levantou, é por causa do Deus da avó dele. Pergunta para a minha mamãe, que é vovó dele. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: e verás a diferença naquele que serve e naquele que não serve. Agora, o que eu acho importante é que uma senhora como aquela era a última pessoa a ser consultada, uma cega. A última pessoa. Quem pode esperar alguma coisa de uma pessoa como a minha vovó? Ah, nada. Deus deixou de usar o médico para usar a minha avó. Olha o contraste que Deus coloca às vezes na vida do cidadão. Quem sabe, se Deus tivesse usado o homem, ele ia se orgulhar, ele ia se encher. Ei, achamos a fórmula para levantar esse moço, mas Deus falou: não, eu vou usar o menor, eu vou usar a menor, eu vou usar aquele que não tem aparência, eu vou usar aquele que não tem um aspecto muito bom para colocar esse menino de pé. É por isso que nesta manhã eu louvo a Deus pela família, louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela tua casa. Aí eu comecei a andar, 4, 5 passos, caía muito. Não parava quase em pé, não falava, a língua enrolada, o pescoço tombado, a perna maior do que a outra, 7 centímetros, os braços mole, ainda não conseguia pegar um copo com água, não segurava nada sobre as minhas mãos, ainda não conseguia entender nada devido à minha memória. E agora, os anos agora começam a vir sobre a minha vida. E agora,
alguns anos passaram, minha mãe chega em casa e coloca os meus irmãos numa escola pública, e agora não me matriculou na escola porque eu tinha problema, eu ia dar trabalho lá dos professores, eu ia gerar tristeza lá para os alunos, ninguém queria sentar junto comigo, porque eu ia ser discriminado, eu ia ser rejeitado. Então minha mãe resolveu não me colocar numa escola. Mas na outra semana chega novamente aquela senhorinha na minha casa, a minha vovó, e quando ela fica sabendo que a minha mãe não me coloca na escola, ela levanta e diz assim: você vai colocar o seu filho na escola hoje. E a minha mãe diz: não, mamãe, eu não posso fazer isso. Ele começou a andar ontem, eu não tenho condições de pôr ele na escola. Minha avó disse: você vai pegar uma das suas filhas e vai levar ele para a escola. Minha mãe obedeceu minha avó, mandou que uma das minhas irmãs me levasse para a escola. Mas na verdade eu não sabia nem quem eu era, nem onde eu estava. E me levaram para aquela sala, me deixaram lá. E eu acredito que o tempo começou a passar dentro daquela sala. Mas de repente agora eu começo a ouvir uma voz. Essa voz saía de mim, saía das minhas entranhas, me chamava de meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho, levante a sua cabeça. E eu, não porque eu estava vendo alguma coisa, não, mas eu comecei a obedecer o comando da voz. Levante a sua cabeça. E agora o Espírito Santo, eu creio que Ele mesmo começava a levantar a minha cabeça. Levantei a cabeça naquela manhã e me deparei com uma claridade, uma luz. E agora aquela voz já partia daquela luz. De dentro daquela luz saía aquela voz que dizia: meu filho, meu filho. Olha, eu costumo dizer que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha, Deus transporta a mesma luz para a sala de aula, me chama de meu filho, me manda levantar a cabeça. Lá Ele diz assim: ó, haja luz. Naquela manhã Ele disse assim: ó, haja cérebro.